Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso oitavo encontro e eu espero que todos estejam bem. O assunto do nosso encontro de hoje vai ser a cruz. A cruz de Cristo, ela é o sinal maior do amor de Deus pela humanidade caída e perdida. No entanto, sem a gente entender o que a cruz significa no seu contexto, vai parecer um absurdo dizer que Deus demonstra o seu amor por nós através da cruz. Cristo falou sobre a nossa cruz e a cruz dele, e existem diferenças. Vamos então entender a cruz no seu contexto e o que ela significa para nós. Primeiro, a cruz que Jesus tomou. Por essa cruz, nós recebemos a expiação dos nossos pecados. Expiação é o ato de Cristo levar em si mesmo a nossa culpa e a nossa condenação. Para entender melhor isso, a gente precisa se lembrar que, quando Deus nos criou, nós deveríamos desfrutar de íntima comunhão com Ele. Não havia nada que separava os seres humanos de Deus. Havia conversa, intimidade e passeio juntos. No entanto, Eva e Adão caíram diante da mentira e da tentação da serpente. Após a queda, acabou toda a comunhão que havia entre Deus e os homens. Houve uma completa separação, um afastamento entre Deus e os seres humanos. A partir dessa separação, os homens passaram a viver segundo a sua própria vontade. E assim se rebelaram contra tudo, quase tudo que o Senhor havia dito. E é assim até hoje. Seres humanos nascem já em rebelião contra Deus e vivem com o coração inclinado contra Deus, sendo totalmente incapazes de buscar a Deus, já que estão mortos nas suas transgressões e pecados. A consequência natural dessa vida contra Deus e do quebrar das leis de Deus é a punição, ou seja, é a aplicação da justiça divina sobre os infratores da sua lei. O problema é que não há quem não tenha infringido a lei de Deus, e nós já estudamos isso nos nossos primeiros encontros, lembra? Assim, todos nós estamos obrigados a prestar contas diante do juiz de toda a terra e sermos julgados por sua justiça, sofrendo as consequências e as penas devidas por causa das nossas transgressões. Se Deus desse curso a tudo isso, ele não deixaria de ser justo, enviando todos os seres humanos para o lugar de condenação e punição eternas. Mas, como o apóstolo Paulo fala no texto de Romanos 5, no verso 8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. É aqui que entra a cruz de Cristo. É aqui que entra o trabalho do Senhor. Lá no início, houve uma promessa de resgate sobre aqueles que estariam, por causa do pecado, debaixo do poder do diabo. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, o texto fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui, logo no início da criação, é prometida a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Na cruz, Jesus estava reconciliando os seres humanos caídos com Deus. Obviamente, não todos os seres humanos, mas todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados e tivessem as suas vidas transformadas em verdadeiros adoradores de Deus. Na cruz, Jesus estava cancelando toda a dívida que essas pessoas tinham com Deus. Toda a culpa, toda a condenação, toda a ira de Deus que deveria cair sobre as nossas cabeças lá na eternidade, Deus derrama sobre o seu Filho, agonizando sobre aquela cruz. Pai e Espírito Santo abandonam o Filho para derramar sobre ele toda a ira que seria lançada sobre nós na eternidade. Ele toma o nosso lugar
sofre por nós, é culpado por nós e assim nos justifica aos olhos de Deus. Com a sua obra na cruz, Jesus possibilitou a reconciliação. Graças à cruz, hoje podemos falar com Deus, ter comunhão com Ele. Sem dúvida, como o apóstolo Paulo diz na sua carta lá aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 17, a mensagem da cruz é loucura para quem está distante de Deus. No entanto, sem ela, estamos todos perdidos. A cruz de Cristo, assim, apresenta o que Deus foi capaz de fazer por nós, por amor. No entanto, não há apenas a cruz de Cristo, mas a nossa cruz também. Vamos ver agora como que é a nossa cruz. Cada um de nós deve tomar a sua cruz para poder seguir a Jesus. E o que significa a nossa cruz? Antes de afirmarmos qualquer coisa, vejamos o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Ele disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto está em Mateus capítulo 16, no verso 24. E esse mesmo texto também é repetido no Evangelho de Marcos. 3 pontos aqui são colocados por Jesus: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vamos ver um por um. Primeiro, negar-se a si mesmo. Isso significa você olhar para si mesmo, para a sua vida até aqui e decidir crucificá-la, ou seja, deixá-la morta para trás, para iniciar uma nova vida com Cristo. Negar a si mesmo é equivalente a morrer para esse mundo, para a vida que você viveu até aqui e estar pronto para começar uma nova vida com Jesus Cristo. Segundo ponto, tomar a sua cruz. E tomar a sua cruz significa carregar consigo a lembrança de que você é uma pessoa morta para esse mundo. A cruz do cristão, contraditoriamente, não o mata, mas o traz para a verdadeira vida. Ela apenas nos mata para o pecado, ela nos mata para esse mundo. Assim, tomar a sua cruz significa viver nesse mundo como se não vivêssemos mais aqui. Ou seja, viver negando todo qualquer prazer mentiroso que se apresentar diante de você, negando os ídolos que vão tentar te seduzir e entrar no seu coração. Terceiro ponto, seguir a Jesus. E seguir a Jesus aqui significa olhar para Ele, aprender dele, imitá-lo, obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. E, obviamente, isso não é fácil. Muito menos possível, sem que haja entrega, busca e comunhão diárias. Apenas a busca de uma vida em comunhão vai possibilitar que você possa seguir a Jesus como o próprio Deus espera que você siga. Qualquer pessoa que não passar por esses 3 passos não pode ser considerada cristã de verdade. Veja só o que Jesus nos fala no Evangelho de Lucas. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse texto está em Lucas, capítulo 14, no verso 27. Também é importante mencionar aqui que a cruz não tornou Cristo um mártir, mas um resgatador, um salvador. Ele não morreu na cruz como um exemplo, mas como um substituto dos seres humanos, aqueles arrependidos e convertidos a ele. Esse Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento. É aquele que viria para, na cruz, destruir a obra da serpente, destruir o poder do pecado e o poder da morte, e reconciliar um povo com Deus. Povo esse que vai desfrutar de comunhão eterna com a Santíssima Trindade. O que a gente pode aprender desse nosso encontro de hoje? A cruz é o símbolo mais especial do cristianismo. Ela é a mais doce lembrança, embora tenha custado para Cristo o sofrimento que nenhum ser humano será jamais capaz de imaginar
ou suportar. Cristo não estava suportando apenas a dor física, mas a dor espiritual, de carregar toda a nossa culpa e condenação, suportando a ira de Deus que deveria cair sobre as nossas cabeças, mas que foi derramada sobre a cabeça dele. Assim, hoje, quando Deus olha para aquela cruz, ele não vê o seu filho Jesus, mas ele vê a você e a mim, pessoas pelas quais Jesus estava morrendo. E hoje, quando ele olha para nós, ele não vê aquilo que nós somos, pecadores, mas ele vê aquilo que nós nos tornamos, ou seja, ele vê o seu próprio Filho em nós. Glorifique a Deus todos os dias por isso. No nosso material, na seção de Aprendendo, a gente vai encontrar 3 perguntas. Para o nosso próximo encontro, existem 7 leituras para você fazer e marcar na sua Bíblia. Aliás, você já tem a sua Bíblia aí contigo, né? Além disso, segue como tarefa também que a gente verifique o que esses textos possuem em comum e os motivos de oração. Eu gostaria de terminar esse nosso encontro, mais uma vez, orando junto com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, Pai, pelo Teu poder, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor fez e por toda a obra do Seu Filho naquela cruz. Te agradecemos, Pai, pela Sua misericórdia, pelo Seu poder. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem dado. Te pedimos, Pai, que o Senhor, através do poder do Seu Espírito Santo, abra os nossos olhos, abra o nosso coração, para que nós continuemos a escutar a mensagem do Teu Evangelho e que essa mensagem realmente transforme a nossa vida. Essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Eu espero você para o nosso próximo encontro, daqui a 15 dias. Um abraço e a gente se vê. Até lá.